Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês no WhatsApp, no canal aqui no YouTube, tá bom? Gratidão pelas orações de vocês. Me fez lembrar do versículo que eu estudei hoje para compartilhar com vocês aqui em Doutrina e Convênio 29, na seção 29, versículo 33, que diz bem lá no finalzinho do versículo, diz assim: Pois me perguntaste de comum acordo. Essa sessão é uma resposta de um conjunto de pessoas que estavam perguntando coisas a Joseph Smith, então recebe-se essa revelação, tá bom? Então, estão perguntando sobre o milênio, sobre a ressurreição, sobre Adão, tá bom? Então, essa revelação traz todos esses tópicos aqui para nós, tá bom? E eu lembrei justamente porque tem muita gente que ora por mim, então eu me sinto brindado pelo Senhor, tá bom? Hoje mesmo eu estava trabalhando na empresa, e tem bastante gente por causa dessa mudança de tempo, né? Fica com o nariz escorrendo, não fica muito bem. E eu tô inteirão, né? Eu me sinto blindado, tá bom? Pelas orações de vocês. Gratidão. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente está estudando aqui Doutrina e Convênio, seção 29. A gente estudou até o versículo 25. Então a gente vai estudar aqui a partir do versículo 26. Os versículos anteriores aqui falava sobre a renovação da terra, tá bom? Ela ser renovada. Isso significa ganhar, ela ser transformada num reino celestial. Não só isso, falou também sobre a ressurreição. E aqui o versículo 26 já vem complementando essa parte, que vai acontecer algo antes da terra ser celestializada. O que precisa acontecer? Então aqui o Senhor traz uma ordem das coisas. Bom, eu expliquei primeiro isso, né, acerca da terra se tornar um reino celestial, porém vai acontecer algo antes, né? Então o Senhor conta agora o que vai acontecer aqui no versículo 26. Mas eis que em verdade vos digo, antes que a terra antes que passe a terra, ou seja, antes que essa terra passe no sentido de ser transformada, de se tornar o reino celestial, Miguel, meu arcanjo, soará a trombeta, e então todos os mortos despertarão, pois suas sepulturas serão abertas, e eles surgirão, sim, todos, que fala sem exceção, né? A ressurreição vai ser todas as pessoas, quer tenham feito o bem ou o mal. Isso explica um pouco, né, conforme o versículo que nós estudamos ontem, que após o final do milênio, Satanás novamente vai ter poder, né, sobre o coração de algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão ressuscitar, né? As pessoas justas, Cristo reinando, e as pessoas justas na terra, Satanás não tem poder. Mas após a ressurreição daqueles que não se arrependeram, então novamente vai haver aí as pessoas começando a negar a Deus, começando a ter pecado de novo aqui. Vai haver uma guerra, né, de testemunho, conforme eu expliquei antes. Então aqui fala que todos vão ressuscitar, né? Que Miguel, ou seja, Cristo, ele deu a chave da ressurreição para Miguel, e ele vai ressuscitar a todos. Versículo 27 aqui diz, vou ler Doutrina e Convênio, seção 29, versículo 27 e o 28. E os justos serão reunidos na minha direita, para a vida eterna, e os iníquos à minha esquerda, e envergonhar-me-ei de reivindicar perante o Pai. Portanto, eu lhe direi: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, então aqui fala que o Senhor vai reunir os justos à sua direita. Aqui lembra, né, a parábola, né, que Jesus Cristo explica lá em Mateus capítulo 25, a parábola das ovelhas e dos bodes. E é dito lá que o Senhor ele vai separar as ovelhas à sua direita, aqui já falando diretamente os justos, tá bom? E os bodes, né, ou seja, os que escolheram o inimigo, né, vão ser apartados, a qual ele vai ser separado, a qual ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Tá bom? Então, aqui quando ele fala separar os justos, apartar, ou conforme lá em Mateus 25, separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas são todos aqueles que vão herdar um reino de glória. Reino celestial, terrestrial, tá bom? Celestial, todos esses são reinos de glória, então são ovelhas do Senhor, tá bom?
Há uma grande diferença entre a pessoa pecar e gostar de pecar, tá bom? Então, o- o- quem vai realmente para as trevas exteriores, junto com, conforme ele falou aqui, com o diabo e seus anjos, são aqueles realmente que não se arrependeram, que vão para o fogo eterno. Como ele vai explicar aqui, tá bom? Vamos continuar o versículo aqui, ele vai trazendo essa explicação aqui, ó. Por exemplo, o versículo 29, ele traz uma explicação aqui, ó. Agora, eis que vos digo, que nunca em tempo algum declarei de minha própria boca que eles viriam, que eles voltariam, pois onde eu estou, eles não podem vir, porque não tem poder. Então, aqui em Doutrina e Convênio 29, versículo 29, está falando justamente do diabo e os seus anjos. Aí fala que para esses, em tempo algum, o Senhor falou que eles vão retornar. Eles vão poder vir à sua presença, estar com o Senhor. Eles não têm poder para isso, conforme mencionou. Mas todos os outros vão ressuscitar e vão poder estar com o Senhor, tá bom? Herdar um dos reinos de glória, né? Diferente, né, da seção 19 de Doutrina e Convênio, que ensina que um castigo eterno vai ser posto sobre aqueles pecadores, né? Um castigo infinito vai ser posto até a pessoa se arrepender. Quando a pessoa se arrepende, acaba aquele castigo e ela vai poder entrar num reino de glória, tá bom? Mas falando aqui é, do diabo e seus anjos, fala que não tem retorno. Por isso que eles são chamados de perdição, porque se perderam para sempre. Bom, vamos lá, versículo 30 aqui. Lembrai-vos, porém, de que aos homens não são dados todos os meus juízos, ou seja, a gente não consegue compreender todas as coisas que Deus tem para nos ensinar. Os juízos, a compreensão do seu evangelho, a gente não consegue compreender todos os seus juízos. E assim como as palavras saem de minha boca, assim serão cumpridas, para que os primeiros sejam os últimos, para que os últimos sejam os primeiros em todas as coisas que eu criei pela palavra de meu poder, que é o meu poder de meu espírito. Bom, então aqui o Senhor lembra, né, que a gente não consegue entender todo o seu juízo, tá bom? Mas que ele acaba trazendo aquela parte da escritura, fala que os últimos serão os primeiros, tá bom? Os últimos são os que receberam o evangelho agora, os gentios, tá bom? Então, nós que recebemos por último, agora somos os primeiros a receber o Evangelho. E aqui fala que nós seremos primeiro em muitas outras coisas, em todas as coisas, tá bom? Versículo 31 e o versículo 32 diz o seguinte: Pois pelo poder do meu espírito criei-as, sim, todas as coisas, tanto espirituais como físicas. Primeiro as espirituais, depois as físicas, o que é o começo de minhas obras. Também o primeiro, o físico, e depois o espiritual, o que é o fim de minhas obras. Né? Aqui, quando ele fala que ele criou primeiro todas as coisas espirituais, depois física, é bem o relato, né, da criação que nós temos, né, no templo, ensinando sobre a criação, como foi. Primeiro o Senhor criou todas as coisas espiritual, depois ele criou elas fisicamente, tá bom? Então, inclusive no livro de Gênesis, a gente vê o relato da criação duas vezes, né? A gente vê ali falando sobre a criação, depois para e volta e fala da criação de novo. Então, acredito que são dois relatos lá também que nós temos da criação, tá bom? Para mim, parece um relato espiritual e depois um relato físico da criação. Aqui, versículo 33. Falando-vos para que compreendais naturalmente, mas para mim mesmo minhas obras não têm fim, nem começo. Mas isto vos é dado para que compreendais, pois me perguntaste com comum acordo. Então, por causa dessas perguntas, né, que todos estavam tendo, o Senhor explica ali de uma maneira que eles possam entender. Mas para o Senhor, né, não tem começo e nem fim as coisas, né? Por exemplo, ele falou aqui, né? Minhas obras não têm fim nem começo. Significa o que aqui, né? Nós sabemos que o Senhor criou a terra, então como assim não teve um começo?
é que os elementos são eternos. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem uma cadeira, né? Uma mesa. Tem uma mesa aqui e eu vou falar, eu vou acabar com essa mesa aqui, eu vou destruir essa mesa. E aí eu pego essa mesa, boto fogo nessa mesa, ela vai virar carvão. Então, o elemento foi transformado, né? Eu não a consigo, os elementos são eternos. Ele vai ser transformado em fumaça, ser transformado em outra coisa, mas não tem como você finalizar os elementos. Os elementos, eles são eternos. Então, quando fala aqui, Deus, ele transformou as coisas. O Senhor pegou, por exemplo, ele criou a terra, de outros elementos que já existia, ele fez surgir a terra, tá bom? Então é disso que se trata aqui quando ele fala, né? Minhas obras não têm fim nem começo, porque sempre existiu os elementos. O versículo 34 diz: portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena, nem homem algum, nem aos filhos dos homens, nem a Adão, vosso pai, a quem criei. Eis que lhe permiti que fossem seus árbitros, e dei-lhes mandamento, mas nenhum mandamento terreno vos lhe dei, porque meus mandamentos são espirituais. Eles não são naturais, nem físicos, nem carnais, nem sensuais. Então aqui fala que o Senhor nos deu o arbítrio e nos deu lei para que nós pudéssemos reagir, para que nós pudéssemos escolher por nós mesmos. E aqui é interessante, né, que ele fala que em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. As leis e ordenanças que Deus ele nos deu é para entrar no reino celestial, não é nada terreno. A gente não se batiza para entrar no reino celestial. A gente não é batizado para entrar no reino celestial ou terrestrial. Todas as ordenanças que nós fazemos é para entrar no reino celestial. Então, as leis que o Senhor nos deu não são terrenas, são leis para um reino celestial, tá bom? Também aqui ele falou, né? Meus mandamentos são espirituais. Todas as coisas são espirituais para mim. Como assim, né? Todas as coisas são espirituais para o Senhor. Mesmo um mandamento que pareça ser físico. Por exemplo, o mandamento da lei do dízimo. É algo físico ou espiritual? Nós poderíamos dizer que é físico, né? Porque o dinheiro ele é palpável. A gente devolve um décimo, né, do que nós ganhamos ao Senhor mais as ofertas. Então é algo palpável, é algo físico. Mas de que maneira, então, um mandamento que a gente vê com os olhos, que é físico, de que maneira o Senhor está dizendo aqui que todas as coisas são espirituais? Ou da maneira que ele colocou aqui, né? Meus mandamentos são espirituais, todas as coisas são espirituais para mim. Bom, qual é o mandamento espiritual na lei do dízimo, então? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Nós estamos devolvendo, né, uma parte daquilo, de tudo que ele nos dá. Então, o mandamento, ele torna-se espiritual por conta disso, tá bom? Em várias outras coisas, né, na lei do dízimo, por exemplo. A lei do dízimo mostra que eu não sou egoísta. O que é egoísta? Egoísta é aquele que quer tudo para si. Eu quero 100% do que eu ganho, né? Não, eu vou devolver ao Senhor tudo é do Senhor, mas eu vou devolver uma parte ao Senhor. Então, eu não preciso ficar com 100% do que eu tenho, tá bom? Então, o mandamento, até mesmo uma lei que parece física, como o dízimo, ele tem promessas espirituais, bênçãos espirituais. Então, o mandamento, ele é espiritual, para nos testar, para nos ver se nós vamos colocar o nosso coração mais no dinheiro ou realmente em obedecer ao Senhor. Então, é isso que significa quando fala que todos os mandamentos são espirituais para o Senhor. Que ele não está dando um mandamento carnal, físico, não é nada disso. Nós temos que enxergar a espiritualidade por trás de cada mandamento, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.